Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. A gente vai ler até o 19. A gente leu o 15, do 1 até o 19. Amém? Aleluia. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ti. Senhor, porque nós confessamos, Senhor, que não somos nada. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua vida. Senhor, necessitamos também do Teu sangue. Senhor, necessitamos do Teu perdão para sermos, Senhor, limpos canais. Senhor, pessoas que falam por Ti. Senhor Jesus, Senhor, essa é uma grande honra, Senhor, falarmos por Ti. Sermos aqueles, Senhor, que são canais. Senhor, por isso nós te pedimos, Senhor, vencer com quem fala, Senhor, também vencer com quem ouve. Ó, Senhor Jesus, Senhor, para que possamos crescer juntos, Senhor, crescer na Tua vida, Senhor, no Teu Espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Aqui no início, né, ele vem falar aos irmãos, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Né? É interessante, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos. Né? Ele vem lembrar aqui porque alguns irmãos, que a gente viu no versículo 14, né? Deixa eu ver, Senhor Jesus, o 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Eles tinham, né, essa ideia de que não havia ressurreição de mortos, mas eles mesmos pregavam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Né? E aí Paulo vem dizer: olha,
irmãos, venho lembrar-vos, tenho que trazer para lembrar vocês que aquele evangelho que a gente pregou dizia que Jesus ressuscitou. E não só Jesus ressuscitou, mas aqueles que creem em Cristo, né, que creem naquele que ressuscitou, também ressuscitará. Então aí ele vem dizendo no versículo 12, como é que vocês dizem que Jesus ressuscitou, né, e acham e dizem que os irmãos não ressuscitam, os mortos não ressuscitam. Né? Até uma contradição, né? E aí ele vem dizendo depois, né, que a gente chega lá, então ele vem lembrar, é como se ele diz assim, olha, não estou dizendo algo novo não, estou dizendo algo diferente daquilo que eu disse, eu estou lembrando que a princípio vocês creram nisso, e agora estão dizendo que os irmãos não vão ressuscitar, quando dizem que Cristo ressuscitou. Né? Então eu estou lembrando a vocês isso. E diz assim, né? Lembrando, né, o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste. Então vocês receberam isso, aceitaram. Né? Então essa é a verdade. E é interessante quando ele diz aqui, né? Lembrar-vos o evangelho. Né? Esse evangelho aqui não é tipo assim, você crê em algumas coisas, né, do Novo Testamento, do evangelho, e em outras não. Não, isso aqui eu creio, né? Isso aqui não, isso aqui mais ou menos não existe isso. O evangelho é completo. O evangelho que Deus nos falou, ele é completo. E também assim, ele é completo e não, por ser completo, também não precisa de acréscimos. Né? Quando a gente vem acrescentar algo, também nós temos que rejeitar. Como Paulo mesmo falou, né? Ele diz assim: se vier um anjo, até um anjo, descer do céu e falar algo que seja diferente, seja anátema, ou seja, maldito, né? Então o evangelho de Deus, ele é completo, né? Então, se ele é completo, nós temos que aceitá-lo todo aqui, o evangelho de Deus. E se ele é completo, não precisamos acrescentar mais nada, né? Senhor Jesus, né? Em Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26, entendeu? Romanos 16. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, aqui vamos dizer assim, um resumo daquilo que Paulo está dizendo, né? Ora, esse é o evangelho eterno, é o evangelho de Deus. Né? Ele é completo. Ele não precisa você não precisa aceitar de pedaço e nem tem que colocar algo a mais. O evangelho, ele é completo. Né? Senhor Jesus. Versículo 2 do capítulo 15. Né? Senhor Jesus. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. A palavra-chave, né, que eu achei nesse versículo aqui, né, é a palavra se, né, essa partícula se. Né, porque esse se é justamente que a gente vê lá em Colossenses, Eliel. Ontem, né, a gente viu ontem. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses diz assim, ó: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Né? E o outro versículo diz assim: pensai, né? Não precisa ir, não, Léo. Pensai nas coisas lá do alto. Então, buscai e pensai nas coisas lá do alto. Mas por que você vai fazer isso, né? Pensai nas coisas lá do alto. O versículo 2, né? O versículo 1 diz assim: portanto, aqui tem novamente a partícula, ó, se fosse ressuscitado. Então, esse se é tudo o que importa, né, com relação a nós. Se eu ressuscitei, então eu vou fazer o quê? Buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Então, é o que Paulo está dizendo aqui, hein? Ele está dizendo assim, olha, portanto, né, o versículo 2 do capítulo 15, né, voltando. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra. Então, se alguém, né, ouve a palavra, né, e não entra, né, aí a gente vem e lembra da parábola
do semeador, né? Quando o Senhor diz assim que a semente uma veio e caiu entre os espinhos, né? A semente veio também e caiu na terra lá na estrada, né? Na beira do caminho, na beira da estrada. E outra caiu em boa terra, né? Senhor Jesus. Então a gente vê que essas sementes, né? Essa palavra, ela pode cair em lugar que não vai crescer. Então é esse si aqui. Quando esse si, né? Se ela cai em boa terra, então a gente busca as coisas lá do alto, né? Por quê? Porque agora a gente tem Cristo em nós. A gente ressuscitou, né? Justamente com Cristo. Então, se, né, retivermos essa palavra, ele diz assim, né? Aí por isso que ele fala nessa questão de que a menos que tenhais crido em vão. Então, aí se fosse traduzir ao pé da letra aqui, seria assim, essa questão de ser traduzido, de ter crido em vão, né? É como se fosse assim uma fé inútil. A sua fé é inútil. Por quê? Porque você está tendo fé em algo que você não tem assim convicção, né? Senhor Jesus, ela é falha, né? Essa fé é falha, porque você ainda não recebeu a vida de Deus, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. Né? Se a gente vê aqui a questão do testemunho que Paulo está dando. Né? Senhor Jesus, ele diz assim, antes de tudo, entreguei o que recebi. Né? 2 Timóteo, capítulo 2, ele vem falando justamente disso, né? A questão da gente, quando a gente recebe, né? Aquilo que Deus nos deu, né? Que alguém nos deu, né? Então o que a gente tem que fazer? Passar para outros, né? Isso é um testemunho, isso é testemunhar. E foi isso que Paulo fez, né? Antes de tudo, eu entreguei aquilo que recebi, né? Eu recebi, Deus me deu, né? Jesus falou comigo, alguns irmãos também falaram, né? Então agora eu passei para vocês, né? 2 Timóteo, ele capítulo 2, 1 e o 2. Diz assim, ó, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, né? E o que de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti, né? Transmite, né, a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, é uma questão de testemunho, né? Alguém vem e lhe fala de Cristo. O que você tem que fazer? Falar para outros. E para quê? Para esses outros falar para outros. Então, é uma questão de testemunho. Então, Paulo deu esse testemunho. Ele disse assim, o que eu recebi, eu entreguei. Né? Eu não acrescentei, também não diminuí. A questão lá do evangelho, né, completo. Né? O que eu recebi, eu entreguei. Né? E diz assim, né, voltando para Coríntios. Ele diz assim, o 3 ainda, né? Versículo 3. O que foi que ele recebeu, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, aí, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa palavra, segundo as Escrituras, eu louvo demais, Senhor. Porque é, isso é o cumprimento do Antigo Testamento. Né? Quando eu gosto demais quando é Mateus, né? O livro de Mateus, fala, ele diz alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, diz assim, para que se cumprir a palavra que foi escrita e diz o lugar, né? Joel, né? Ele fala. Aí em outro lugar ele diz a mesma coisa, né? Para que se cumprisse a palavra. Então, tudo que Jesus veio fazer aqui era para cumprir a palavra. Né? Toda aquela questão do Antigo Testamento, né? Quando o Senhor veio, foi para cumprir as palavras, né? E aqui, Paulo está dizendo justamente isso, né? Olha, eu recebi, não acrescentei, nem tirei nada, entreguei a vocês. E o que foi que eu entreguei, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Né? Segundo as Escrituras. E foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Esse é o resumo do Antigo Testamento. Né? Jesus vindo a nós e morrendo em nosso lugar. E nós sendo salvos por ele, né? Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus. E isso tudo segundo as Escrituras, né? Ó Senhor Jesus. Isso é o cumprimento do Antigo Testamento, né? Do Velho Testamento. Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Isso aqui eu queria abrir um parêntese, né? Para mostrar assim, a questão da misericórdia de Deus, né? A gente sabe todo aquele problema que aconteceu com Pedro, né? Que é Cefas, né? Ele negou ao Senhor, né? Quando ele disse assim, o Senhor perguntou a ele, né? A eles, né? E assim, o que é que dizem as pessoas de mim, né? Aí ele disse assim, não, uns dizem que é uns profetas, né? João Batista, né? Muitas coisas aí. E vós, o que diz de mim, né? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus Vivo, né? Então, mais ou menos uns 6 meses, né? Alguns tempo depois, né? Depois que antes, né? Que o galo cante 3 vezes e aí Pedro diz assim, não conheço esse homem. Né? Algum tempo atrás era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E a tradição diz que foi naquela hora que o sumo sacerdote perguntou, né? Conjuro, né? Perguntando a Jesus, quem diz que tu és, né? Aí Pedro responde lá, né? Não conheço esse homem. Aí Jesus olha para ele, né? Com um olhar de misericórdia e a Bíblia diz que ele, né? Dali ele correu, né? E eu acho que o coração dele deve ter ficado em frangalhos, né? Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor vem, a Bíblia diz aqui, né? Que a gente está vendo, diz assim, e apareceu a Cefas, né? Em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos diz assim, mas isso aqui é logo após o Senhor, né, ter ressuscitado. Né? Quando o Senhor ressuscitou, o Senhor lembrou-se de quem? Podia ser lembrado de qualquer um, né? Até mesmo de qualquer um. João, né, que ele deitava a cabeça no peito do Senhor, né? Mas ele lembra de Pedro, né? Diz assim, ó, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os verei como ele vos diz. Então aqui, né, a gente vê as misericórdias de Deus. Né? O Senhor está dizendo para ela, né, para dizer a Pedro, para ele ir lá, para ele se encontrar com Pedro, né, dizendo a todos os discípulos e a Pedro. Olha, em especial, diga a Pedro que eu quero falar com ele. Né, Senhor Jesus. Né, tinha um irmão falando sobre isso e diz assim, eu acho que Pedro estava lá em pranto, em desespero, aí chega uma pessoa e diz assim, olha, o Senhor ressuscitou e quer falar contigo. Né? Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Né, eu não sei, talvez na hora ele disse assim, graças a Deus, Jesus quer falar comigo, então, e agora o que, é que ele quer falar comigo? E agora o que, é que ele quer falar comigo? Aí fica triste de novo. Senhor Jesus, eu não sei se ele ria ou chorava, né? Mas provavelmente ria, né? Que o que o Senhor fosse falar seria maravilhoso. E com certeza foi, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Lucas 24, 34. Senhor Jesus. Diz assim, ó. Os quais diziam, né? Vê o 33, para a gente. E assim, e na mesma hora, isso aqui é quando o Senhor está indo, já tem ressuscitado também, né? E está indo e encontra dois dos discípulos e começa a conversar aquela coisa toda e eles não reconhecem o Senhor. E aí, no final da conversa, tem isso aqui, né? Ele diz assim, isso eles falando para Jesus, né? Diz assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, né? A Simão Pedro, a Cefas. Então, você olha, aí o Senhor já apareceu a Simão. Então, o Senhor é maravilhoso, irmãos. Mesmo a gente rejeitando o Senhor ele quer falar conosco. Né? Senhor Jesus, então é só a gente abrir nosso coração, né? E ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 6 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Do 6 até o 8, a gente vai ler agora, né? Diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos
de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. A gente vê aqui, ó, que Paulo ele repete 3 vezes a palavra foi visto. Diz assim, ó, depois foi visto por mais de 500, aí o versículo 7. Depois foi visto por Tiago, né? E o 8 diz assim, foi visto também por mim. Então essas 3 palavras, 3 vezes que ele repete foi visto, isso aqui ele está confirmando, provando e dizendo, olha, o Senhor foi visto, né? É um testemunho. Foram o Pedro, foi Tiago, foi 500 irmãos, depois por mim. Então ele, olha, foi visto. Então ele está confirmando a veracidade que o Jesus tinha ressuscitado. Então ele está dizendo aqui, ele está confirmando, né? Dando a seu, assim, dizendo com certeza, né? Jesus ressuscitou. Né? Então é por isso que ele repete, olha, ele foi visto pelos 500 irmãos, ele foi visto por Tiago, ele foi visto por Cefas, né? Foi visto por mim, né? Por final, né? Foi visto por mim. Então ele está somente asseverando aquilo que ele tem falado, né? Confirmando, né? Senhor Jesus. E aí ele diz assim, ó, no 8, né? Foi visto também por mim como por um nascimento fora do tempo. Isso aqui, irmãos, acha-se, né, alguns irmãos, né, que era uma falta de respeito que os irmãos tinham para com Paulo. Né? A gente vê isso no capítulo 2, Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 1 ao 5, de 1 Coríntios. Quando Paulo, logo quando ele começa a escrever, né, ele diz assim, ó, eu, irmãos, né, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O outro, 3, até o 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso aqui foi o que Paulo mostrou para ele. Olha, quando eu fui ter convosco, eu não precisei nem preciso de palavras bonitas. Isso era o que eles, o costume deles, era o que eles tinham, né? Era aquelas palavras dos romanos, né? Dos gregos, né? Dos filósofos. Então, quando Paulo foi falar com ele, ele disse, olha, não cheguei aqui falando para vocês palavras bonitas, não. Eu falei de Cristo e esse crucificado. Aí depois ele diz, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, né? E sim no poder de Deus. Então, quando Paulo foi falar com eles, ele foi falar só de Cristo, só de Cristo. Então, quando eles provavelmente disseram isso aí, é um nascido fora do tempo, isso aí é um abortivo, né? Que é como algumas traduções dizem, né? Nascido fora do tempo, ele diz assim, isso é um aborto. Então, isso aqui era como ele disse que os irmãos, como os irmãos dissessem para ele. Eu acho que ele ouviu, né? Não sei. Então, isso aí, é por isso que ele traz essa depreciação para ele mesmo, né? Afinal, depois, ele diz assim, né? Depois de todo, foi visto por mim como por um nascido fora do tempo. Então, isso aqui ele estava mostrando a falta de respeito que alguns irmãos tinham para com ele, né? Senhor Jesus. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Senhor Jesus. Eu queria falar só no início, nessa questão, quando ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos. Né? Quando ele diz isso, né, ele está dizendo que dentre os apóstolos, dentre os 12, né, ele foi esse aborto, né, esse que nasceu fora do tempo, é um 13º apóstolo, né, que foi o último apóstolo. Não existe com autoridade de apóstolo, não existe, né, mas nem ninguém, né, com essa autoridade de apóstolo. E a gente tem até apóstolos hoje, mas que seria enviado, né, são pessoas enviadas, mas sem poder apostólico daqueles irmãos dos 12 e nem o poder de Paulo. Então Paulo foi o último apóstolo, né? Então ele está dizendo assim, eu sou o menor dos apóstolos. Então ele
ainda era alguma coisa. Ele era o quê? Um dos apóstolos. Era assim, um status, né? Diante dos irmãos, ele tinha esse status de apóstolo, né? Mas depois a gente vê, né, em Efésios, Senhor, o capítulo 3, versículo 8, ele vem dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho dos sondáveis igreja de Cristo. Então aqui ele já diminuiu mais um pouquinho, né? Ele era o menor dos apóstolos. Agora ele não é mais apóstolo, ele é o menor de todos os santos. Agora não é um apóstolo, é somente um santo entre os outros santos, né? É vamos dizer, um santo comum, né? Senhor Jesus. Isso aí foi um crescimento que Paulo teve, né? Quanto mais a gente cresce, irmãos, mais a gente percebe que nós somos nada. Abraão, ele, quando estava próximo ao Senhor, que estava orando, ele dizia assim, Senhor, né? Eu que sou pó e cinza. Né? Então, quanto mais perto do Senhor a gente chega, mais a gente percebe que nós somos pó e cinza. Né? Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 1:15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele era um apóstolo, né? Era um apóstolo fraquinho, depois era o pior dos santos, né? Um santo fraquinho. Agora o que? Ele é um pecador. E ele é um pecador fraco, não. É um dos piores pecadores, né? Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós. De pensarmos que somos alguma coisa. Né? Senhor Jesus, irmãos, nós não somos nada. Né? Nós só somos alguma coisa, né? Por causa de Deus em nós, né? Da graça de Cristo em nós. E é isso que a gente vê, voltando, né? Capítulo 15, versículo agora o 10. Mas pela graça. É por isso que Paulo era alguma coisa. E é por isso que nós podemos dizer que somos, né? Não que nós, de nós mesmos, mas de Cristo em nós. Ele diz assim, o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus em nós. Né? Então aqui a gente vê que ele repete a palavra graça 3 vezes, né? Ele diz assim, ó, mas pela graça de Deus, né? E depois diz assim, e a sua graça que me foi concedida, e no final ele diz assim, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Senhor Jesus, a graça de Deus comigo, né? Então a gente vê aqui que ele repete 3 vezes, né? Então ele está confirmando e está dizendo, olha, eu não sou nada, mas a graça de Deus comigo. Né? A gente lembra quando nessa última parte, quando diz assim, não eu, né? Mas a graça de Deus comigo, a gente lembra de quê? De Gálatas, né? Não mais eu, mas Cristo, né? Então é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, né? Não mais eu, mas Cristo em mim, né? Não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Então ele poderia dizer que era alguma coisa, não porque ele era alguma coisa, mas porque era a graça de Deus com ele. Então, do mesmo jeito, hoje nós não somos nada, mas a graça de Deus conosco, né? Cristo em nós, né? Tem até outro versículo, né? Cristo em nós, a riqueza da glória, né? Então, Cristo em nós, irmãos, aqui vai fazer alguma coisa, né? A igreja, a própria igreja, a gente diz assim, nós somos a igreja, a gente gosta de dizer isso, né? Mas a igreja é a parte de Cristo que está em você que forma a igreja, né? É a parte de Cristo em cada um de nós, né? Que forma a igreja, né? Que essa parte de Cristo, né? Que está em nós não pode se separar. Então a gente vai junto, aleluia. Né? Senhor Jesus, é a questão até da salvação. Por que a gente é salvo? Porque Deus agora está em nós, né? E o Espírito de Deus, ele mistura com o nosso Espírito e não pode mais se separar. Então, para onde esse Espírito de Deus for, nós iremos. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Versículo, Senhor Jesus. O 12 ao 14. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, né? Senhor Jesus. Né? Novamente aquela questão que eu tinha falado, né? Essa palavra é vã, a nossa pregação, ele quer dizer assim, né? É inútil a nossa fé, né? Por quê? Porque tudo que a gente tem falado, tudo que a nossa crença, né? Vamos dizer assim, é baseado na ressurreição, né? Se não houvesse ressurreição, então era inútil a nossa fé, era vã, né? Senhor Jesus. Então nós temos, e eles, né, no caso aqui, e eles tinham que perceber que eles diziam que Jesus tinha ressuscitado, né? Como ele dizia que Jesus que tinha ressuscitado, né? E as pessoas, né, não iam ressuscitar, ou seja, não havia ressurreição. Então não tinha sentido, né? Então, se eles falavam isso, então era o que? Vã a fé. Não tinha valor, né? Não tinha sentido, era inútil. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 15 e ao 17. E somos tidos por falsa testemunha. Esses daqui, irmãos, eu estou somente falando aqui, mas aqui não tem nem o que se explicar, graças a Deus, né? Isso aqui já está bem claro, né? Do que eles têm, do que eles falavam, né? E do que Paulo está falando. É que de fato, né? Não tinha, aqui não tinha a lógica, né? Senhor Jesus. Então vamos adiante. 15. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, né? Paulo faz uma misturada aqui, mas o que ele quer dizer é: se vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam e dizem que Jesus ressuscitou, então vocês estão dizendo, estão assim, fazendo falso testemunho. Vocês estão porque está dizendo que Jesus não foi ressuscitado. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não foi. Então é isso que vocês estão fazendo. Ele diz assim, né? Por falsa testemunha de Deus, porque vocês dizem que não há ressurreição de mortos. Então isso era uma contradição tremenda, né? Como é que os irmãos diziam que não havia ressurreição de mortos e diziam que Jesus tinha ressuscitado? Então eles acabavam dizendo, né, no fim das contas, que o próprio Jesus não havia ressuscitado. Então isso é uma contradição, né, imensa, né, tremenda. Não tem lógica, né? Então ele continua, né, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, né? É isso que Paulo está dizendo. Ó. Se vocês dizem isso, então Jesus também não ressuscitou. E aí a gente se torna o quê? Uma falsa testemunha. Como ele diz no início do versículo 15, né? Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil, né? Ou vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Né? Senhor Jesus. Essa questão que ele diz aqui no versículo 17, ele diz assim, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Né? A morte de Jesus, né? A morte do Senhor, ele nos livrou da condenação eterna. Nós estávamos predestinados, né? Aliás, destinados, né? Ao lago de fogo, ao inferno, ou qualquer nome que a gente queira usar, né? A perdição. Mas aí Jesus veio e pagou, né, esse alto preço, né? Ele morreu em nosso lugar. Então a morte de Jesus, ela nos livrou dessa condenação, de irmos para o lago de fogo, né? De morrermos a segunda morte, né? Então a morte de Jesus fez isso. E a ressurreição, né, lá em Romanos, capítulo 8, Eliel, versículo 2, Romanos, vem nos falar assim: Senhor Jesus, Romanos 8, 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei do Espírito, né, que vivifica, né, a lei que quando Jesus ressuscitou, né, agora se tornou Espírito, né, isso no tempo, né, a gente trazendo isso na questão do tempo, que falando ainda como homem, né, Senhor Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, né, te livrou de quê?
da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, a morte do Senhor nos livrou da condenação. Mas a ressurreição de Jesus, como ele diz aqui, né? Volta ali, 15 do capítulo de Coríntios, né? Ele diz assim, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, você ainda está subalterno aos pecados, né? Porque ele morreu, tudo bem, né? A gente está livre da condenação. Mas aí ele não ressuscitou, então você ainda está debaixo dos pecados. Então a ressurreição de Jesus nos livra, né, da lei do pecado, né, da força do pecado, né? Então nós necessitamos da ressurreição do Senhor. E graças a Deus, né, o Senhor ressuscitou, né? Senhor Jesus, né, a ressurreição foi a prova cabal de que Deus, né, aceitou o sacrifício que Jesus fez, né, lá na cruz, né? Senhor Jesus, ele diz aqui, ó, versículo 3 do capítulo 15, ele diz assim, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, né, pelos nossos pecados, né? O versículo 4, foi sepultado e ressuscitou. Então, tinha que haver esses três fatos, né? A morte, né? O sepultamento, né? Lá, e a ressurreição, né? Senhor Jesus. Então, se Jesus tivesse morrido, né? E não tivesse, como eles disseram, né? Não tivesse ressuscitado, então Deus não haveria aceitado o sacrifício de Jesus. Mas, aleluia, irmãos. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, né? E a ressurreição foi justamente essa prova que Deus aceitou, né? Então, hoje, né, nós estamos aqui, né, partindo o pão, né, junto com os irmãos, né, recebendo essa vida porque Jesus ressuscitou, né? Se você pegar qualquer pessoa no universo, né, e for lá onde ele foi enterrado, você vai encontrar o cadáver, ou o resto, né, o sócio, o que tiver lá, a poeirinha você vai encontrar. Mas aonde enterraram Jesus, não se encontra nada. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Senhor Jesus. Versículo 18 e 19, né? Ele diz assim, né? E ainda, né? Os que dormem em Cristo, né, pereceram, né? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Senhor Jesus. Isso de fato, irmãos. Porque versículo 32, esse mesmo capítulo. Isso para a gente nem tanto, né? Mas nesse versículo aqui, 32, do mesmo capítulo, 32, versículo. Ah? Amém. Se como um homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, isso seria o lógico, né? Então, Paulo ele lutava com feras, né? Ele disse que foi em náufrago, né? Naufragou várias vezes e perigo entre irmãos, perigo entre patrícios, né? Perigo entre salteadores, açoitado várias vezes, né? Passou vários dias na alvorada do mar. Para quê? Para depois morrer e pronto? Não tem sentido. Então, por isso que ele diz, se a nossa esperança baseia-se apenas aqui nessa vida, somos mais felizes de todos os homens. Mas, aleluia, né? A nossa esperança não se baseia apenas nessa vida, né? Baseia-se na ressurreição, né? Senhor Jesus. Baseia-se na bênção eterna. Daniel, capítulo 12, 13. Tu, porém, isso é falando como Daniel, né? Diz assim, ó, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, isso é o que nos espera, né? Recebermos a nossa herança, né? E ele diz assim, ó, descansarás, né? Então, irmãos, a morte é um descanso para nós.
né? Quando a gente descansar, né? E depois ele diz assim, né? E não vai ficar só no descanso, você vai o quê? Se levantar, vai se ressuscitar. Você ressuscita, né? Para receber o quê? A sua herança. Então nós temos essa esperança, né? Da bênção eterna de Deus, né? Apocalipse capítulo 24 diz assim: vi também tronos, né? E nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dadas a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não obedeceram à besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, né, a gente vê o que? A esperança de reinarmos com o Senhor, né? Senhor Jesus. Então a gente tem a esperança da vida eterna, a esperança de reinarmos 1000 anos com o Senhor, né? E em Lucas, né, versículo 14. Lucas 14, né? É a recompensa dos justos, né? Daqueles que fazem justiça, que receberam a vida de Deus. Diz assim, ó. E será isso aqui, vê o 13 ali, ó. Isso aqui é naquela questão do banquete, né? Que ele dá um banquete, né? E chama aquelas pessoas todas, né? E aí no final diz assim, né? Antes, ao dares um banquete, né? Convida os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. São pessoas que não têm como lhe agradecer, lhe dar de volta aquilo que você está fazendo por eles. São pessoas pobres, né? Como está dizendo, né? O primeiro adjetivo. Pobres, aleijados, cegos, né? Coxos. 14. E serás bem-aventurados pelo fato de não teres eles, né? Não terem eles com que recompensar-te. Né? A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Então, irmãos, essa é a nossa esperança, né? E toda a nossa crença baseia-se na ressurreição. Né? E de fato o Senhor ressuscitou, e naquele dia nós vamos ressuscitar, juntamente com Cristo, né? Senhor Jesus. Aleluia.